Olá, alunos e amigos da Teoluz, sejam muito bem-vindos ao nosso portal de estudo. Professor Eliel de Souza, é um prazer ter a companhia, a presença de vocês em nosso canal. Aproveito para convidá-lo para se inscrever, gostando das nossas aulas, das nossas reflexões, compartilhe as mesmas aos seus contatos. Na aula de hoje nós vamos tratar de um assunto incrível e maravilhoso que se chama a martiologia. Você já ouviu falar dessa palavra, dessa expressão? A martiologia? A martiologia é a doutrina do pecado, isso mesmo. O que é a martiologia e qual é a sua importância? Por que é importante o estudo da doutrina do pecado? A palavra amartiologia, ela vem do grego amartia, que significa pecado, e logos, que significa estudo. É o estudo teológico do pecado que vai tratar da sua origem, da sua natureza, da sua extensão e das suas consequências. Na martiologia, nós identificamos onde iniciou o pecado, qual é a sua origem, qual é a sua natureza, quais as consequências do pecado na vida, na história do homem e da humanidade. Por que estudar o pecado? Qual a importância de estudar o pecado? Preste atenção. Compreender a natureza do pecado e as suas consequências será crucial para o nosso crescimento espiritual e, ao mesmo tempo, fortalecimento da nossa fé. A Bíblia exorta-nos a se arrepender dos nossos pecados. A pregação do João Batista e introduzia a mensagem do Evangelho do Reino, pregando o arrependimento dos pecados. O apóstolo Paulo falou sobre a importância de se arrepender. Lucas 13 tem a narrativa da importância do arrependimento. Então, compreender a natureza do pecado, as suas consequências, traz, na realidade, uma maturidade espiritual, um crescimento espiritual e uma fé genuína, consciente e racional para o cristão. Quais são as implicações práticas desse estudo? O estudo do pecado não é um estudo apenas teórico, mas ele tem implicações práticas na vida do cristão, do seu relacionamento e também do seu ministério. A Bíblia adverte-nos sobre as consequências do pecado. Romanos 6:23 declara que o salário do pecado ele é a morte, ao mesmo tempo que implica e aponta as consequências do pecado como sendo a morte, o resultado final da prática do mesmo. Em 1 Pedro 1,16, somos exortados a sermos santos em da nossa maneira de viver. A santidade é o oposto de uma vida da prática do pecado. A palavra santo significa separado, quer dizer, uma vida de uma consagração plena a Deus, buscando reproduzir no seu dia a dia aspectos da natureza divina espelhados no fruto do Espírito. O pecado e as outras doutrinas. Qual a importância da doutrina do pecado? Quando você estuda a doutrina do pecado, você tem uma compreensão melhor sobre as outras doutrinas cristãs. Por exemplo, você vai compreender melhor a natureza de Deus, você vai assimilar melhor a criação, o propósito, como foi estabelecida a criação e para o que foi estabelecida a criação. Vai compreender melhor a doutrina do homem, que é a antropologia, bem como a salvação e a escatologia, que é a doutrina das últimas coisas. Muita coisa você vai assimilar na escatologia compreendendo a doutrina do pecado, porque às vezes a pessoa fica, por que tanto juízo, por que tanta ira, tantos selos de correções? São resultados da operação do pecado na natureza da história da humanidade. Então a doutrina da martiologia, a doutrina do pecado, a martiologia, que é a doutrina do pecado, ela te trará luz e compreensão sobre as demais doutrinas. Agora, existem alguns desafios no estudo do pecado. Por exemplo, o primeiro desafio é que a natureza do pecado ela é revoltante. O estudo do pecado ele pode ser perturbador, porque ele nos confronta com a realidade do mal em suas diversas formas. A Bíblia descreve o pecado como algo abominável aos olhos de Deus. É aquilo que Deus repugna, é o que faz separação entre o homem e Deus. São os aspectos das nossas ações, da nossa natureza, que levam-nos ao distanciamento do Criador.
Ao mesmo tempo, nós temos a irracionalidade do pecado. O pecado, por sua própria natureza, e é irracional, o que vai dificultar a sua compreensão e a sua análise. Jeremias ele lamenta a irracionalidade do pecado quando ele declara no capítulo 17, versículo 9, que enganoso é o coração mais do que todas as coisas e perverso, quem o conhecerá? Falando da inclinação do mal dentro da natureza do coração do ser humano. E existe também os conceitos extras bíblicos, que são desafios para nós. Existem inúmeros conceitos sobre o pecado que não se alinham com a visão bíblica. É importante nós estarmos cientes desses conceitos para refutar ideias errôneas e fazer a defesa da fé cristã. Paulo adverte sobre algumas filosofias e vãs sutilezas que se opõem ao conhecimento de Deus, conforme está em Colossenses 2, versículo 8. Se você é cristão, a sua base, a sua regra, o seu manual de fé são as Sagradas Escrituras. Nós não vamos contar o entendimento do pecado à luz da filosofia, à luz do conceito de outras religiões. A base de entendimento, de discernimento, de compreensão sobre o pecado, nós traremos nas aulas que iremos elencar aqui com vocês, expor para vocês, à luz das Sagradas Escrituras. Compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal, nós vamos dar uma sequência de 4 aulas sobre esse assunto. Esta é a nossa primeira aula. Até o nosso próximo encontro.